Amigos e amigas, vamos a mais um momento do Evangelho, da estrutura da missa. Na verdade, é a liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia da Igreja Católica referente ao dia 19 de novembro de 2025, quarta-feira, dia de São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Foram presbíteros e mártires dentro da 33ª semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito temos o ofício da memória. Primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos 1 e do 20 ao 31. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe que, num só dia, viu morrer 7 filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais e, revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos de vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 16 na Bíblia Vulgata ou 17 na de Jerusalém. Versículos 1º, 5º, 6º, 8º B, 15, refrão 15b.
Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Repitamos: ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, e verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Repitamos: ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber um pouco mais sobre este Evangelho. A leitura nos apresenta o heroísmo da mãe que suportou tudo. Isso na primeira leitura, por causa da esperança que depositou no Senhor. Já o Evangelho nos mostra a importância de frutificar os dons que recebemos de Deus. Temos aqui também uma reflexão do livro Deus Conosco, que diz o seguinte, deixa eu ver se é aqui mesmo, livro Deus Conosco, não é o livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui
que tem uma explicação sobre Lucas 19, versículos do 11 ao 28. O homem nobre, Jesus, viaja para um país distante, casa do pai, para conseguir o título de rei, sua morte, e volta depois, a ressurreição, para o julgamento. O povo mau não aceita o Messias. Não queremos que este homem reine sobre nós. O final da parábola insinua o final trágico dos ingratos. Os empregados que fazem frutificar as 100 moedas tomarão parte no governo do reino. O empregado inútil e medroso que nada produziu não terá parte no reino. Deus procura em nós os frutos, as boas obras, com base nas qualidades que Ele mesmo nos concedeu. A sentença conclusiva é um programa para os membros da comunidade cristã. A todo aquele que tem, lhe será dado. No reino de Deus, quem produz tem dentro de si o tesouro, a pérola, e quem não produz está vazio por dentro. Mais uma reflexão do livro Igreja em Oração. Olha, na proximidade da conclusão deste ano litúrgico, as temáticas abordadas nas leituras também dizem das realidades últimas, do fim dos tempos e da vinda gloriosa do Senhor. É a escatologia. A igreja chama isso de escatologia. O trecho do Evangelho está apresentando justamente esse contexto. É preciso cuidar e zelar das coisas de Deus até que Ele volte. Os discípulos, o que eles faziam? Acreditavam que o reino de Deus iria chegar logo, conforme o versículo 11. E por isso, Jesus lhes conta uma parábola interessante que nos faz pensar. Além da vigilância característica do discípulo, o seguidor de Jesus também precisa estar preparado para prestar contas da administração que o Senhor lhe confiar. Assim como os 2 primeiros empregados, na vinda de Jesus espera-se de nós que possamos ser elogiados pelo Senhor, isto é, por aquilo que fizemos e multiplicamos em vida. Muito bem, servo bom, os bens, sejam eles materiais, sejam espirituais, não podem ser guardados, privados ou acomodados por medo, insegurança ou desânimo. Servo mau. Versículo 22. Pelo contrário, na criatividade, ousadia e dinamicidade próprias do seguidor do Senhor, seus bens e seus dons vão se multiplicando e tomando forma de modo que, no fim dos tempos, quando Cristo voltar, Ele não só nos encontre vigilantes, mas também realizando coisas boas no mundo. Bem, agora vamos aos santos do dia que fizeram coisas boas no mundo. São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho. São santos cuja missa deve ser feita em sua homenagem neste dia. Então, é uma missa com memória obrigatória, ok? Você que é presidente de celebração, fique sabendo. De acordo com o site paroquiadedeus.org, os 3 padres eram jesuítas missionários da América do Sul no tempo da colonização espanhola. Organizavam as missões e reduções implantadas pela Companhia de Jesus entre os índios guaranis do hoje chamado Cone Sul. O objetivo era catequizar os indígenas, ensinando-lhes os princípios cristãos, além de formar núcleos de resistência indígena contra a brutalidade que lhes era praticada pelos colonizadores europeus. As missões impediam que eles fossem escravizados ao mesmo tempo que permitiam manter as suas culturas. Eram alfabetizados através da religião e aprendiam novas técnicas de sobrevivência e conceitos morais e sociais da vida ocidental. Era um modo comunitário de vida em que todos trabalhavam e tudo era dividido entre todos. O grande sucesso fez que os colonizadores se unissem aos índios rebeldes, que invadiam e destruíam todas as missões, matando os ocupantes, pondo fim à rica histórica experiência. Roque foi um sacerdote e missionário exemplar. Era paraguaio, filho de colonizadores espanhóis, nascido na capital Assunção. A família pertencia à nobreza espanhola, o pai era Bartolomeu Gonçalves Vilaverde e a mãe era Maria Santa Cruz, que o criaram na virtude e piedade. Aos 15 anos, decidiu entregar
sua vida a serviço de Deus. Ingressou no seminário e aos 24 anos de idade foi ordenado sacerdote. Padre Roque quis trabalhar na formação espiritual dos índios que viviam do outro lado do rio Paraguai, nas fazendas dos colonizadores. O resultado foi tão frutífero que o bispo de Assunção o nomeou pároco da catedral e depois vigário-geral da diocese, mas ele renunciou às nomeações, a fim de ingressar na Companhia de Jesus. Ele não quis os cargos para ir, então, para a Companhia de Jesus. Lá vestiu o hábito de missionário jesuíta em 1609. Depois, passou toda a sua vida a serviço dos índios nas regiões dos países do Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e parte da Bolívia. Em 1611, chefiou por 4 anos a redução de Santo Inácio Guaçu. Em 1626, fundou 4 reduções: Candelária, Caá, Capa, ou melhor, Caá, Sapa, Mirim, Assunção do Juí e Caró. Foi na redução de Caró, atualmente pertencente ao Brasil, que os martírios ocorreram em 15 de novembro de 1628. Depois de celebrar a missa com os índios, Padre Roque estava levantando um pequeno campanário na capela recém-construída, quando índios rebeldes, a mando do invejoso e feiticeiro Inheçu, atacaram aquela e a vizinha redução de São Nicolau. Mataram todos e incendiaram tudo. Padre João Castilho morreu naquela de São Nicolau, enquanto Padre Afonso Rodrigues, que ficou na de Caró, morreu junto com Padre Roque Gonçalves, esse último com a cabeça golpeada a machado de pedra. 2 dias depois, os índios rebeldes voltaram para saquear os escombros. Viram então que o corpo do Padre Roque estava pouco queimado, então transpassaram seu coração com uma flecha. Foi aí que ocorreu o prodígio citado no início do texto, mantido pela tradição. Eles foram beatificados pelo Papa Pio XI, no ano 1934, e canonizados pelo Papa João Paulo II, no ano 1988, em sua visita à capital do Paraguai. Então são 3 santos mártires: São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. Santo do dia 19 de novembro, Santo Abdias, foi profeta. Depois de exilado, depois do exílio do povo eleito, aliás, anunciou a ira de Deus contra os inimigos de Israel. Então, é um santo do Antigo Testamento. Santo do dia 19 de novembro, São Barlaão, mártir, morreu em 303. Fervoroso cristão de Antioquia, foi condenado por ter muitas vezes recusado a queimar incenso aos ídolos. Santa do dia 19 de novembro, Santa Matilde Virgem, morreu mais ou menos em 1298. Foi uma religiosa de sublime doutrina e humildade. Foi mestra de Santa Gertrudes no mosteiro de Helfta, na Alemanha. Bem-aventurado do dia 19 de novembro, Beato Tiago Benfatti, bispo, morreu em 1332. Foi um religioso dominicano eleito bispo de Mantua, na Itália. Além de apaziguar a cidade, socorreu o povo assolado pela peste e fome. Então, é um santo que, aliás, não foi canonizado. A gente já considera praticamente santo. O beato é o bem-aventurado, falta apenas um degrau para a santificação. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Significa: vinde, Senhor Jesus.
Um dia ele voltará e será o juízo final.